Quando criança, seu pai o levou a um templo escuro, iluminado apenas por tochas tremeluzentes em Cartago. O ar cheirava a incenso e sangue velho. O pai, Amílcar Barca, um general que odiava Roma com cada fibra do seu ser, pegou a pequena mão do menino de 9 anos e a pressionou contra o corpo quente de um animal recém-sacrificado. Olhando nos olhos da criança, ele exigiu um juramento solene, uma promessa que moldaria o destino de todo o Mediterrâneo pelas próximas décadas. Eu juro que assim que a idade permitir, usarei fogo e aço para travar o destino de Roma. Jamais serei amigo de Roma. Jamais haverá paz entre nós. O menino repetiu as palavras. Seu nome era Aníbal Barca. E ele não apenas cumpriu sua promessa, ele transformou em uma obsessão que quase destruiu a civilização ocidental. Aníbal não foi apenas um general, ele foi o arquiteto do medo. Ele foi o homem que provou que a força bruta de um império não é nada comparada à genialidade de uma mente estratégica. Por 15 anos, ele vagou pela Península Itálica como um predador indomável, vencendo exércitos maiores, humilhando cônsules arrogantes e escrevendo seu nome na história com o sangue de dezenas de milhares de legionários romanos. Esta história completa e brutal de como um homem, seus elefantes e sua mente brilhante levaram Roma à beira da extinção. Para entender a fúria de Aníbal, precisamos entender o mundo em que ele vivia. Cartago e Roma eram as duas superpotências da época, lutando pelo controle do comércio e do mar. Na Primeira Guerra Púnica, Cartago perdeu. Roma humilhou os cartagineses, tomando suas ilhas e impondo dívidas de guerra impagáveis. A família de Aníbal, os Barca, viu isso como uma desonra pessoal. Eles se mudaram para a Espanha, longe dos políticos covardes de Cartago, para construir um novo império, rico em prata e mercenários. Foi lá que Aníbal cresceu, dormindo em tendas militares, comendo com soldados e aprendendo a pensar como um lobo. Quando seu pai morreu afogado em uma emboscada e seu cunhado foi assassinado, o exército aclamou Aníbal como comandante. Ele tinha apenas 26 anos, mas ele não queria apenas governar a Espanha. Ele queria cumprir seu juramento. Era o ano de 218 a.C. O plano de Aníbal era considerado suicida por qualquer estrategista da época. Roma controlava os mares. Um ataque naval era impossível. Então, Aníbal decidiu fazer o impensável: atacar por terra. Ele reuniu um exército cosmopolita de 90.000 infantes, 12.000 cavaleiros e o mais lendário de tudo, 37 elefantes de guerra. Esses não eram apenas animais, eram os tanques da antiguidade, bestas treinadas para esmagar fileiras inimigas e aterrorizar cavalos com seu cheiro e barulho. A jornada começou tranquila, mas logo se tornou um pesadelo logístico. Ele teve que lutar contra tribos hostis na travessia do rio Ródano, onde construiu jangadas gigantescas cobertas de terra e grama para enganar os elefantes e fazê-los atravessar a água sem pânico. Mas o verdadeiro teste foi os Alpes. Era final de outubro. O inverno chegou cedo naquele ano. As trilhas estreitas estavam cobertas de gelo escorregadio, escondido sobre a neve fresca. Um passo em falso significava cair em abismos de 1000 metros. Homens e animais despencavam silenciosamente para a morte. Além do frio, tribos da montanha emboscavam a coluna, rolando pedras enormes sobre o exército enfileirado. A comida acabou. Relatos dizem que soldados tiveram que comer o couro de seus escudos fervido para não morrer de fome. Os elefantes, animais de clima quente, sofriam terrivelmente. Quando Aníbal finalmente desceu para as planícies da Itália, seu grande exército estava em frangalhos.
Ele havia perdido quase metade de seus homens e a maioria dos elefantes. Ele chegou à Itália com cerca de 26.000 soldados famintos e exaustos. Roma, ao saber da notícia, riu. O que um exército de fantasmas poderia fazer contra as poderosas legiões? A resposta veio rápido e foi brutal. No rio Ticino e no rio Trébia, Aníbal mostrou suas garras. Ele usou a impetuosidade romana contra eles. Em Trébia, numa manhã gelada, ele mandou sua cavalaria provocar os romanos, enquanto estes ainda tomavam café. O cônsul romano, furioso e arrogante, ordenou que seus homens cruzassem o rio congelado para atacar. Quando os romanos chegaram à outra margem, molhados, congelados e cansados, Aníbal atacou com seus homens descansados e bem alimentados. Foi um massacre. Mas foi no lago Trasimeno, no ano seguinte, que Aníbal mostrou sua verdadeira genialidade para a emboscada. Ele atraiu o exército do cônsul Caio Flamínio a uma estrada estreita ao longo do lago. De um lado, a água, do outro, colinas altas e florestas. Havia uma neblina densa naquela manhã. Os romanos marchavam sem batedores, confiantes. Aníbal havia escondido todo o seu exército nas colinas, em silêncio absoluto. Quando a retaguarda romana entrou no desfiladeiro, o sinal foi dado. De repente, a neblina se encheu de gritos. Os cartagineses desceram as colinas como uma avalanche. Os romanos não tiveram tempo nem de formar linhas de batalha. Foi um caos total. Empurrados para a água, milhares de romanos morreram afogados, puxados para o fundo pelo peso de suas armaduras, enquanto a cavalaria de Aníbal massacrava os que ficavam na estrada. Em 3 horas, 15.000 romanos estavam mortos. Dizem que a luta foi tão feroz que nenhum dos combatentes percebeu um grande terremoto que sacudiu a região naquele exato momento. Roma entrou em pânico absoluto. Eles destruíram as pontes sobre o rio Tibre, esperando um cerco imediato. Eles nomearam um ditador, Fábio Máximo, que adotou uma estratégia impopular: não lutar. Fábio sabia que não podia vencer Aníbal em campo aberto, então decidiu vencê-lo pela fome, queimando plantações e seguindo o exército cartaginês de longe. Os romanos odiaram isso. Eles chamavam Fábio de covarde. Eles queriam sangue, eles queriam vingança. E em 216 a.C., eles decidiram acabar com isso de uma vez por todas. Roma reuniu o maior exército de sua história até então, 86.000 homens. 8 legiões maciças mais aliados. Era uma força avassaladora, comandada por 2 cônsules, Varrão e Paulo, que alternavam o comando dia a dia. Varrão, impetuoso e confiante na força bruta, decidiu dar batalha nas planícies de Canas, no sul da Itália. Aníbal tinha apenas 50.000 homens. Ele estava em desvantagem numérica de quase 2 para 1. Qualquer outro general teria fugido. Aníbal sorriu. Ele sabia que a força dos romanos, sua agressividade e densidade, era também sua maior fraqueza. No dia da batalha, 2 de agosto, o sol estava forte e um vento quente soprava poeira na cara dos romanos. Aníbal posicionou suas tropas de uma maneira estranha. Ele colocou seus soldados mais fracos, os gauleses e ibéricos, no centro, em uma formação convexa, curvada para frente em direção ao inimigo. Nas alas, ele colocou sua infantaria pesada, africana, veteranos endurecidos, e nas pontas extremas, sua cavalaria superior. Quando a batalha começou, a massa romana, como um rolo compressor, chocou-se contra o centro de Aníbal. O plano funcionou exatamente como previsto. O centro de Aníbal cedeu, mas não quebrou. Ele recuou ordenadamente, passo a passo, absorvendo o impacto. A linha convexa tornou-se reta e depois côncava, formando um U. Os romanos, gritando de vitória, empurraram para dentro desse U, comprimindo-se cada vez mais. Eles achavam que estavam rompendo a linha inimiga, mas estavam entrando em um saco. De repente, a armadilha se fechou. As tropas de elite africanas nas laterais viraram para dentro e atacaram os flancos expostos dos romanos.
E a cavalaria de Aníbal, que já havia afugentado os cavalos romanos, voltou e fechou a retaguarda. 80.000 homens cercados. O anel de ferro estava completo. O que se seguiu não foi guerra, foi um abate industrial mecanizado. Os historiadores dizem que os romanos estavam tão apertados que não conseguiam levantar os braços para usar suas espadas. Eles mal conseguiam respirar. Aqueles no centro do círculo tiveram que esperar horas para morrer, ouvindo os gritos de seus companheiros nas bordas sendo cortados. Foi um trabalho lento e sangrento. 600 romanos morriam por minuto. O cônsul Paulo morreu lutando. Marrão fugiu. Ao pôr do sol, o campo de canas era um tapete de cadáveres. Entre 50 e 70.000 romanos jaziam mortos. O sangue encharcou a terra tão profundamente que, dizem as lendas, o local permaneceu infértil por anos. Aníbal recolheu os anéis de ouro dos dedos dos nobres e senadores mortos. Ele encheu cestos inteiros com eles e os enviou para Cartago, jogando-os no chão do Senado como prova de sua vitória. Ele esperava que Roma, sangrando e humilhada, pedisse paz. Seu comandante de cavalaria, Maharbal, disse-lhe: "Você sabe vencer, Aníbal, mas não sabe usar a vitória. Marche sobre Roma agora." Mas Aníbal hesitou. Seu exército estava exausto. Ele não tinha máquinas de cerco para derrubar as muralhas de Roma e seus feridos eram muitos. Ele esperou. E essa espera foi sua ruína. Roma era diferente de qualquer outro inimigo. A maioria das nações antigas se rendia quando perdia seu exército. Roma, em vez disso, proibiu o luto público, proibiu a palavra paz. Eles baixaram a idade de recrutamento, libertaram escravos para lutar e até tiraram armas dos templos sagrados. Eles se recusaram a aceitar a derrota. E, crucialmente, os políticos invejosos em Cartago, temendo que Aníbal se tornasse muito poderoso demais, negaram-lhe reforços significativos. Aníbal ficou isolado em Itália por mais de uma década. Ele era um leão enjaulado, vencendo batalha por batalha, mas perdendo a guerra por atrito. Enquanto Aníbal envelhecia na Itália, Roma encontrou seu próprio gênio, Públio Cornélio Cipião, um jovem que sobreviveu ao massacre de Canas e estudou cada movimento de Aníbal. Cipião entendeu que não podia derrotar Aníbal na Itália, então ele invadiu a África. Ele ameaçou Cartago. O governo cartaginês, em pânico, chamou Aníbal de volta. O velho general, chorando de raiva, teve que abandonar a terra onde lutou por 15 anos para defender sua casa ingrata. O confronto final aconteceu em Zama, no ano 202 a.C. Foi o encontro dos dois maiores mestres da guerra. Aníbal tentou usar seus elefantes novamente, mas Cipião estava preparado. Ele ordenou que suas tropas abrissem corredores largos nas fileiras quando os elefantes carregassem. As bestas passaram direto pelos buracos, sem ferir ninguém, sendo alvejadas nas laterais. A cavalaria romana, agora superior graças a aliados númidas que traíram Aníbal, cercou o exército cartaginês. Desta vez foi Aníbal quem sofreu a manobra de pinça. Seu exército foi aniquilado. Cartago se rendeu. Aníbal sobreviveu, mas sua vida tornou-se uma fuga constante. Ele tentou reformar a política de Cartago, mas Roma exigiu sua cabeça. Ele fugiu para a Síria, depois para a Turquia, sempre oferecendo seus serviços a qualquer rei que quisesse lutar contra Roma. Mas o braço de Roma era longo. Décadas depois, cercado em uma pequena vila na Bitínia e prestes a ser capturado por soldados romanos, Aníbal tomou sua última decisão estratégica. Ele não daria aos romanos o prazer de vê-lo acorrentado em um triunfo. Ele pegou um frasco de veneno que sempre carregava em um anel ou em um amuleto. Suas últimas palavras registradas foram de um desprezo amargo. Libertemos os romanos de sua longa ansiedade, já que eles acham demorado demais esperar pela morte de um velho homem. Aníbal morreu, mas seu fantasma assombrou Roma para sempre. Ele forçou a República a se transformar. Para derrotá-lo, Roma teve que se tornar mais implacável, mais militarizada e mais imperialista. O medo de Aníbal criou o Império Romano.
As táticas de Canas ainda são ensinadas hoje em todas as academias militares do mundo. De West Point a Sandhurst, ele foi o maior inimigo que Roma já enfrentou e talvez o maior general que já viveu. Um homem que provou que com audácia e inteligência é possível fazer um deus sangrar, mesmo que no final você não consiga matá-lo.